Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Raven Coquear, trazendo mais dicas de Clash of Kings para vocês. Pessoal, no vídeo de hoje, como eu tinha prometido aí no último vídeo postado, eu vou estar trazendo, intercalando aqui com outros assuntos, uma pequena playlist, praticamente aí para quem está iniciando no jogo, tá? Isso aqui vai ser dicas básicas para quem quer ter uma evolução rápida, né? E realmente ter uma economia de recursos, aceleração, entre outros itens para você desenvolver bacana para quem está iniciando no jogo. Então, manda logo o seu like aí para apoiar o nosso canal, comente, compartilhe, se inscreva e vamos embora para os assuntos, tá? Eu peguei aqui, galera, um castelo meu que está prestígio 4. Mas sabendo que, para quem está iniciando no jogo, quem cria hoje um castelo no coque, existe um pacote que eu não me lembro, tá? Porque o botão para quem inicia no jogo aqui, aparece muitos botões aqui, diferente de um castelo que já é um pouco antigo, tá? É iniciante aqui esse castelo, porém ele já faz um certo tempo que eu estou com ele. Então vai aparecer vários pacotes aqui, para quem quer iniciar. Dentre um deles é um pacote de evolução e desenvolvimento, que deixa todo o seu castelo para prestígio 5. Para quem é das antigas do jogo, sabe que realmente era o maior sacrifício para você chegar a prestígio 5. E até para quem for de maneira sem comprar esse pacote, demora um pouco, dependendo da sua atividade no jogo. Então, eu não lembro assim qual realmente é o nome desse pacote. Quem souber, pode até colocar aí nos comentários para ajudar a galera. É um dos botões que aparece aqui, ó, beleza? Ou é aqui embaixo. Tá? Ou aqui embaixo na aba diariamente ou nessa fileira aqui. E aí é um pacote de desenvolvimento, ou seja, ele vai pegar toda a estrutura física do castelo e deixar prestígio 5. Isso aí já antecipa muito o seu passo. Eu lembro que esse pacote aí, como eu só vi uma vez só, né, foi um castelo que eu criei um tempo desse, eu lembro que era um preço bem acessível. Acho que, se eu não me engano, custava menos de 100 reais. Eu acredito assim, para quem tem pressa em fazer uma evolução bacana no jogo, isso aí é um investimento inicial bacana para não ter que demorar tanto. Principalmente para quem já quer ingressar na parte de combate. Ele já vai estar com as tropas prestígio 5 liberadas. Se bem que essa questão de tropa prestígio 1, prestígio 2, 3, 4, 5, a gente não vê muita relevância na hora do combate. Tá? Mas, segundo a parte teórica do jogo, ela tem um desempenho a mais. Isso aí talvez seja um pequeno fortalecimento dela, do que simplesmente você ter um castelo nível 30. Obviamente o P5 ele vai ter alguns aprimoramentos que vai fazer um pequeno diferencial, mas não é uma coisa absurda que vai fazer com que você seja um super castelo, beleza? Então quem souber do nome desse pacote, coloca aí para ajudar a galera nos comentários do vídeo de hoje. Então vamos lá, galera. O jogo, para quem está iniciando, ele tem uma parte aí que é o tutorial, que ele vai lhe indicando principalmente a parte de você fazer construções, tá? Para quem não vai comprar esse pacote. Então praticamente para você fazer toda a evolução dessas dezenas de edifícios que tem aqui, você tem que fazer o pré-requisito ou o recomendado. Um exemplo, né? Vocês notem que quando a gente vai fazer a evolução, sempre tem um nomezinho vermelho aqui em cima, indicando com que algum outro edifício, você tem que deixar ele com level mais alto. Então, se você for fazer de maneira manual, o que é que você faz? Você vai preparar uma mina de trigo, uma mina de madeira, vai fazer a evolução e depois vai te pedir uma mina de ferro, uma mina de mitril, um hospital e uma tenda militar. Pelo menos falando em questão dos edifícios pequenos. Faz um de cada, tá? Pelo menos para a parte de desenvolver eles, para não estar tendo que desenvolver vários ao mesmo tempo e aí atrasar um pouco o seu processo de evolução. Então nesse caso você faz um de cada aqui e sai evoluindo eles como uma forma de atender o pré-requisito de algumas construções que você vai ter que fazer a evolução aqui. Aí um exemplo, se você for fazer a evolução do centro de treinamento, ele vai te pedir, vamos chutar aqui, a tenda militar tem que estar level X. Aí você deixando um de cada um desses edifícios só para atender o pré-requisito seria bacana, tá? Uma dica também, para quem está iniciando no jogo, tem 2 edifícios aqui desses menores que realmente você tem que ter em grande quantidade, ou seja, com o limite máximo, que são 8. E os 8 primeiros que você tem que fazer em grande quantidade são os hospitais. Você prepara 8 hospitais e em seguida você prepara 8 tendas militares. E aí por fim você vai fazendo a parte de minas de recursos, que pelo menos para quem está bem no início do jogo pode ajudar um pouco, porém não é uma quantidade grande que vai fazer com que você se mantenha numa crescência apenas com esses recursos que são produzidos aqui dentro. Então você preparando bem a parte de suporte para te dar uma maior capacidade de hospital e uma maior quantidade de treinamento de tropa, isso aí é o ideal para quem quer ingressar, quem tem esse objetivo de ingressar na parte de combate do jogo, tá? Isso aí é essencial. Uma grande quantidade de centro de treinamento para você treinar a quantidade maior de tropas, né? Ter mais aceleração, e os hospitais obviamente para você comportar uma maior quantidade de soldados feridos para que eles não morram diretamente. Então esses 2 edifícios aí são obrigatórios, só que em prioridade fazendo os 8 hospitais primeiro é o ideal, beleza? Então, essa primeira dica aí é importantíssima. Depois você sai fazendo todos os edifícios na base do recomendado, ou seja, evolui, por exemplo, o estábulo para nível X, e aí quando chegar num certo nível ele vai pedir, ó, evolua o quartel para nível X, você vai lá e evolui. Só atendendo o pré-requisito de construção, que é através de uma setinha que fica aqui em cima,
E aí depois que todos esses edifícios internos estiverem nível 30, vai ser a parte de transformar em prestígio, que é um pequeno aprimoramento da evolução dessas construções, que é para quem está fazendo a parte manual, tá? Quem comprar o pacote não vai passar por esse processo inicial. Então, basicamente é isso. 8 hospitais, 8 tendas militares, depois faz as minas de recursos com o que sobrar nessas construções menores. E aí todos os edifícios daqui de dentro, galera, eles não têm essa opção de ter mais de um. Vai ser um diferente para cada função. Ou seja, um estábulo para treinar a cavalaria, um quartel para treinar as infantarias, um centro de alcance aí para treinar os arqueiros e uma fábrica de carruagem que é para treinar as armas de cerco. Depois você vai estar fazendo alguns edifícios como a faculdade, centro de treinamento, que é para aumentar a sua capacidade de marcha, embaixada, salão de guerra. Esses edifícios são muito importantes para você, beleza? E seria interessante com que vocês, desses edifícios que são unitários, podemos dizer assim, né, que só faz um, vocês têm que dar algumas prioridades para evoluir mais alguns do que os outros. Por exemplo, sempre tentem estar numa evolução alta e rápida nos edifícios onde treinam tropas, que é o estábulo, o quartel, o centro de alcance e a fábrica de carruagem. Esses 4 aí você tem que estar sempre numa evolução rápida, beleza? Depois, a parte do centro de treinamento, que é esse edifíciozinho aqui, ó. Que esse edifício aqui, galera, o centro de treinamento, tá? Esse daqui, ele vai comportar uma maior quantidade de marcha. Isso aqui ele é muito bacana, principalmente para quem gosta de atacar. Quanto maior uma marcha, vai te ajudar a ter um resultado um pouco melhor no combate, beleza? Ou seja, esses 4 edifícios onde treina a tropa, centro de treinamento, depois embaixada, que embora aqui hoje o jogo está num nível tão grande aí de evolução, de aumento de porcentagem, que às vezes nem sempre uma embaixada, que é o edifício onde você vai comportar a maior quantidade de reforços, tá? Ou seja, outros jogadores da sua equipe, pode estar enviando tropas para o seu castelo para ele ajudar na defesa. Porém, se o inimigo for muito forte, isso aí não adianta muita coisa. Mas para quem está no reino iniciante, isso pode funcionar pelo menos até um certo tempo. Então, esses edifícios aí são primordiais para que você se prepare para o combate. Depois, galera, tem alguns edifícios aqui que eu considero que não são tão relevantes, mas obrigatoriamente você vai ter que fazer a evolução deles para dar continuidade, porque às vezes eles são pré-requisitos para que você continue construindo, um exemplo, alguns desses edifícios que são chave, né, que são principais para você ter um desenvolvimento bacana. E alguns deles aqui são, por exemplo, o mercado, não tem importância nenhuma, mas ele às vezes é requisito para continuar a construção de um outro edifício. A fonte dos desejos e também o depósito, tá? Outro também que não é tão importante, pelo menos para a relação do combate, é a questão do ferreiro. O ferreiro que vai te ajudar aqui no processo de evolução dele é ter um pouquinho mais de probabilidade de ter equipamentos com uma qualidade melhor, um pouquinho mais de aceleração para forjar equipamentos. Só que pelo menos com relação a isso, o jogo ele dá com uma quantidade bacana, que é a aceleração de tempo. Beleza? Outro edifício também que eu não considero tão importante, pelo menos até um certo ponto, é a questão da fortaleza. Tá? Isso aqui era realmente para ter um efeito muito bacana no jogo, mas ele só tem um efeito pelo menos quando ele já está no nível avançado, que se eu não me engano é prestígio 3, a partir daí por diante, que vai te dar a permissão de construir, galera, essas armadilhas aqui. Ou seja, eu deixo logo uma dica para vocês, que essas armadilhas aqui, tronco rolante abaixo, isso aqui não salva ninguém de nada, tá? Porque ele diz que vai matar uma certa quantidade de tropa, mas quando a gente vai olhar no relatório de combate, a quantidade que eles matam é mínima do mínimo, chega a ser até vergonhosa. Antigamente isso até que tinha um efeito bom, porque as porcentagens dos inimigos não eram tão altas quanto hoje. Mas esses aqui, tronco rolante, flecha flamejante e desabamento de pedra, essas armadilhas aqui são muito falhas, porque é como se ela fosse um tipo de tropa, porém muito, muito fraca. Mas essas armadilhas aqui mais avançadas, que essa daqui, ó, essa cheia de espinho, armadilha, essa projétil de Calanidra e o gás tóxico, essas daqui têm a sua importância sim. Por isso que eu falei que a fortaleza ela tem a sua relevância, ela é irrelevante até um certo nível. Depois daí por diante, ou seja, quando você começa a fazer esses 3 tipos de armadilhas aqui, elas realmente são eficazes. Por quê? Ela não vai dar apenas uma quantidade que vai ajudar a proteger seu castelo, como ela também vai te proporcionar porcentagem importante para o combate. Um exemplo, essa primeira armadilha aqui, quando você tem 75 mil delas, elas vão te dar aqui até 15% de redução de danos de tropas corpo a corpo. Tá? É um atributo que tem no jogo e ela vai dar essa redução de dano de tropas. É semelhante àquele dano e dano recebido. É como se fosse um dano recebido. Beleza? Ela vai reduzir os danos das tropas corpo a corpo do seu inimigo contra seu castelo. Já essa segunda armadilha aqui, que é o projétil de Calanidra, ela quando você tem 75 mil delas, elas também vão te dar uma redução de dano de tropas de alcance, que são, por exemplo, o arqueiro, a arma de cerco. Então essa redução também ela é interessante para a defesa do seu castelo. E dentre essas 3, obviamente a mais importante é a última, que é a gás tóxico, que quando você tem 150 mil delas,
elas vão te dar 15% de dano defensivo. É um dano das suas tropas de defesa contra o inimigo. Então, das armadilhas, essas 3 são as mais importantes, pelo menos na minha opinião. O restante é furado, é só desperdício de acelerador e de recursos para você estar fazendo elas, tá? E é tanto que todos os jogadores que já estão um certo tempo no jogo já demitiram todas essas armadilhas aqui do tronco rolante abaixo, para deixar apenas essas armadilhas mais avançadas, que ela vai te dar porcentagem e realmente você vê um resultado bacana no combate, tá bom? Então, vamos lá. Outros edifícios aqui que são prioridade você está fazendo a evolução. É como eu costumo sempre dizer aí, para quem me acompanha nos vídeos, já deve ter ouvido eu falar muito isso. Só ter quantidade de tropas, elas não vão te ajudar na parte aí de ser um bom jogador, tá? Um bom jogador, ele tem que equiparar 2 coisas, terem um equilíbrio, que é uma certa quantidade de tropas, mais pesquisas de tecnologias ou pesquisa de ciência, como a gente costuma falar. Então, nós temos hoje, galera, 3 edifícios que a gente tem que estar pesquisando ciências, né, que são as tecnologias ou aprimoramento, tanto do seu castelo como com relação a tropas e a outros pontos importantes do castelo, que é, dentre eles, a faculdade, o edifício da civilização, que é esse templo aqui, tá? Aqui você tem 3 fontes de pesquisas diferentes aqui, 3 abas diferentes. E também a torre de Sage, beleza? Aqui tem vários pontos onde você pode estar pesquisando. E aí, dependendo do seu objetivo no jogo, se seu objetivo é guerrear primeiro, obviamente você vai pesquisar e dar prioridade nas pesquisas relacionadas a aumento de porcentagem de combate, que são pesquisas como ataque, defesa, HP, dano recebido, combate, combatido, dano crítico, redução de dano crítico, taxa crítica, ou seja, tudo que for voltado para alguma determinada tropa, né, algum nome específico de algum atributo relacionado a alguma tropa, você tem que estar pesquisando, beleza? Agora, se seu ponto como objetivo inicial do jogo for primeiro desenvolver a parte estrutural do castelo, que eu acredito que seja uma boa ideia, preparar a parte estrutural do castelo de suporte e desenvolvimento, eu acho que seja o correto, porque você vai preparar a parte física do seu castelo para quando chegar no ritmo de combate, você está apto para acelerar o máximo essa parte de pesquisas de combate. Então, um exemplo, se você hoje for pegar os poucos recursos que você tem aí no jogo, para quem está iniciando, e for só aumentar a parte de combate, né, a parte aí de estatística de combate do castelo, você vai ficar um pouco caro para você manter a manutenção do castelo, como por exemplo, deixar de pesquisar aceleração de construção, aceleração de treinamento de tropa, aceleração de pesquisa, aceleração de cura, capacidade de hospital, essas coisas são importantíssimas. Então você pode ter 3 caminhos diferentes. Ou treina só a parte de combate, ou vai fazer o desenvolvimento apenas da parte de combate, ou faz primeiro só a parte de desenvolvimento e suporte, ou então você tenta dar um equilíbrio e fazer os 2 ao mesmo tempo. Que eu acredito assim que pelo menos na grande maioria dos casos seja a parte mais sensata. Tá? Só que aí tem jogador que já prefere já chegar num jogo e ir logo pro fight. Isso aí realmente é cada um, então isso aí não tem como interferir. Mas olhando por vários pontos de vista, eu acho que a parte mais sensata seria essa. Vai preparando 50% na parte de combate, 50% na parte de estrutura física do castelo. Ou então dá uma dedicada, pelo menos nos primeiros dias, ao invés de estar usando seus recursos e acelerador apenas para treinar tropas e fazer coisas relacionadas ao combate, você vai preparando a parte estrutural do castelo. Realmente isso aqui é importante, tá? Então eu vou dar uma alongada, falar um pouco mais de coisas que você vai precisar com urgência estar fazendo no jogo para ter um desenvolvimento rápido. E uma delas é conseguir heróis, beleza? Então o que é que acontece? Os heróis, galera, nós temos aqui, ó, essa função aqui no muro, que vai estar as posições e funções de heróis, tá? E aqui cada função ela tem a sua relevância. Agora só que para mim, as coisas que eu não me dedicaria tanto, seria por exemplo a parte de oficial de coleta e produção de recursos. Isso aqui é o de menos, tá? Isso aqui realmente é o que menos importa nessa parte aqui, porque ninguém hoje vive apenas de coletar recursos, nem dos recursos que produz dentro do castelo, porque o jogo ele dá muito recurso fazendo atividades mais ativas, ao invés de você ficar esperando com a boca aberta aí, né, a boa vontade do tempo de seu castelo produzir recursos para você poder desenvolver. Isso aí realmente vai fazer com que o seu jogo seja lento e chato. Para quem quer ter pressa no jogo e desfrutar logo do jogo, essas partes aqui são as menos relevantes. Porém, todas as outras posições, como oficial de construção, pesquisadora, médico, recrutamento, tesoureiro, também é outra que eu não considero importante. Mas aqui, ó, enviado da civilização, gerente geral de expansão, comandante de infantaria, cavalo arqueiro, arma de cerco e guardião, essas daqui realmente são as mais importantes. Principalmente essa parte de pesquisadora, construção, médico, treinamento, e essas partes de comandantes aqui embaixo e guardião. Tá? Isso aqui são coisas que vão tratar aí diretamente no seu desenvolvimento e seu fortalecimento como combatente aí no jogo. Beleza? E aí, uma dica para quem está
buscando esses heróis. Esses heróis aqui, eles vão dar, galera, em várias funções no jogo. Para quem está iniciando, tem muitos botões que não está aparecendo aqui na minha tela que vai te dar cartões desses heróis para algumas dessas funções. Ou esses heróis podem ser comprados. Se você for recorrer ao caminho de compra, galera, é muito simples. Você vai vir tocar aqui no ouro, tá? Toca no ouro aqui, depois toca aqui nesses 3 traços aqui, que são como se fosse um menu de opções. E aqui você vai escolher o que é que você está procurando. Por exemplo, gemas, baú de gemas, promoção de civilização, exercício de matriz, aparência de castelo, construção de castelo. Um exemplo aqui, construção de castelo. Ele vai te dar alguns itens de construção, recursos. Tá? Outro ponto aqui, ó, pesquisa de ciência. Ele vai também te dar alguns itens que são importantes para as ciências. Aceleradores, recursos, pedra de pesquisa. Só que aí, eu indico a vocês a estarem se dedicando, por exemplo, na parte aí de heróis. Evolução de heróis. Que você vai ter alguns cards de alguns heróis importantes. E aí, o que é que você vai ter que fazer? Uma das fontes grátis aí no jogo que você consegue heróis, galera, é através de você juntar cards ou cartões de recrutamento, que são esses cartãozinhos que a gente usa aqui no Palácio dos Heróis. Tá? Esses cartões aqui, galera, a grande parte deles aí vem a chance grátis, e alguns deles, como esse daqui, o avançado e o comum, vem na matança de monstros, por exemplo, fazendo o desafio dos heróis. Então, esses cartões aqui, eles vão te dar praticamente todos esses heróis que são dessas posições básicas, com exceção dos heróis comandantes, tá? Que é aquele comandante de infantaria, comandante de arqueiro, de arma de cerco e cavalo. Então, para esses heróis aí, tem essa opção aqui, ó, esse cartão Canção da Lenda. Então aqui tem esse pequeno botão aqui em cima, que quase ninguém sabe disso, né? Pelo menos muita gente não sabe. E aqui você tem a opção dos heróis que vai escolher. Então os heróis comandantes, que eu recomendo que vocês peguem, são esses 4 aqui primeiros, ó. Esse e esse. Cada um desses é para uma tropa específica. Você precisa inicialmente de 3.000 cartões para fazer o desbloqueio deles. Tá? Então você, por exemplo, pode tocar aqui na galeria dos heróis. E você vai observar aqui, vai tocar nele. E vai ver a quantidade de cartões que precisa para o desbloqueio. Então, esses 4 comandantes aqui, ó, o de infantaria, cavalo, arqueiro e arma de cerco, precisa-se de 3.000 cartões. A maioria 3.000 cartões. Alguns aqui, com exceção, acho que alguns heróis antigos, né? Ele vai pedir 6.000, como por exemplo o Rufus. Eu acho que a Cristina também pede 6.000. Acho que eu já tenho a Cristina desbloqueada. São poucos, beleza? Então, o que é que acontece? Alguns desses cartões, dessa parte aqui comum, ou ao uso dessa daqui, vai te dar cartões desses heróis da parte de comandante, porém de uma qualidade inferior. Lembrando que o que você ganha hoje no jogo, daqui a algum tempo não vai servir mais. Sempre é assim no jogo. Isso é com relação, pelo menos a maioria das coisas. Por exemplo, matriz hoje você ganha, tem que montar uma matriz básica para quem está iniciando no reino, mas depois ela vai ter que ser obrigatoriamente substituída por um livro tático. A questão de alguns heróis, você usa alguns heróis hoje que são de qualidade inferior. Vai ter que gastar a experiência para fazer a evolução, e depois você vai ter que ir em busca de um herói de qualidade melhor e fazer a evolução novamente. Então, se você quiser ser bem objetivo no jogo, você só vai atrás e vai só fazer a evolução daquilo que realmente está atualizado no jogo. Que são, vou dar logo uma dica aqui para vocês, tá? Eu vou mudar aqui para o meu castelo para vocês terem noção do que é que eu estou falando, do que é que você tem que realmente buscar hoje no jogo e fazer o processo de evolução. Prontinho, voltando aqui. Um exemplo, né? Os heróis mais atualizados relacionados a combate. E lembrando que você vai ter que ter uma definição de que tropa você quer defender e que tropa você quer atacar. Tá? Lembrando que quando você escolhe um tipo de tropa só para ser sua defensora e sua atacante, o processo de evolução é um pouco mais fácil. Porque aí você não precisa preparar o dobro de coisas para você estar fazendo a evolução. Isso com relação a tudo, equipamento, dragões, livro tático. Então quando você defende e ataca de uma tropa só, o processo de evolução fica um pouco mais fácil. Porém, tem que fazer essa definição, escolher que tropa você quer defender, que tropa você quer atacar. Lembrando que existem 2 classificações de heróis que a gente pode colocar aqui, que tem que ser com urgência utilizado. Heróis 2022 e Heróis 2023. Os 2022 são a Ing, que é a heroína de cavalo, o Edgar, que é o herói de arco, o Roger, que é o herói de infantaria, e a Cassidy, que é a heroína de arma de cerco. Os heróis 2023 relacionados ao combate. Lembrando que eu estou falando de tropa atacante e tropa defensiva. Heróis 2023. A Shea, heroína de cavalo. O Dobby, herói de infantaria. O Nezha, herói de arma de cerco. E a Mizar, a heroína de arco.
Então, hoje a gente tem aí algumas opções que eu não quero complicar muito a cabeça de vocês, tá? Mas em ambos os casos, tanto os heróis de 2022 e heróis de 2023, eles podem ser usados na posição de comandante, ou seja, substituindo os heróis de suporte. Porém, isso vai depender da sua necessidade do jogo, do tipo de tropa que você quer jogar e de como que você vai configurar o castelo. Lembrando que cada castelo não é igual. É como um castelo de um jogador, galera, é como uma impressão digital sua pessoal. Nenhum castelo vai ser igual ao outro. Tá? O exemplo, o que eu estou falando aqui são dicas gerais para você estar escolhendo e estar tentando configurar o castelo da melhor forma possível. Tá? Então, quais são as funções desses heróis comandantes? Eles vão te proporcionar algumas porcentagens para o seu castelo que vai funcionar tanto na defesa como no ataque. E as únicas porcentagens para esses heróis da posição de comandante, né, que a gente chama de heróis de suporte, esses 4 aqui, são essas porcentagens que a gente observa aqui nele. Essas que estão paradas aqui, ó, que não estão com o nome passando na tela, né, estão com o nome parado, são as porcentagens individuais que é conseguida através de gemas, de alguns atributos de equipamentos e também da parte de distribuição de pontos dos heróis e evolução de alguns talentos específicos dele. Aí, ou seja, como não são todos os atributos, note que aqui não tem ataque de tropa, defesa, HP normal, né, como a gente costuma ver em outros equipamentos, mas existem alguns atributos diferenciados que, se você tentar empurrar um equipamento visando uma determinada estatística que não está aqui nessa lista, tanto nessa de cima como nessa de baixo, não vai entrar em efeito. Uma das coisas que eu mais vejo aí, como vocês sabem que eu sempre acesso o castelo fazendo aquele trabalho de configuração, que é a análise de castelos, é muita gente coloca bastante gema em herói de suporte e gemas que não funcionam. Hoje, as 3 tipos de gemas aí, 3 tipos de atributos que funcionam nos heróis de suporte, que são esses heróis comandantes, são gemas relacionadas a combate, tá? É o nome do atributo, combate, combatido e dano ofensivo da arma de cerco. O herói de suporte de arma de cerco é o único que pega uma gema com um atributo a mais, que é justamente uma gema exclusiva de herói de cerco do anel. Então não existe dano ofensivo da infantaria, dano ofensivo do cavalo ou do arqueiro, resumido em gema. Então o herói de cerco é o único que pega 3 tipos de atributo que é conseguido através de gemas. Os outros, apenas combate e combatido. Agora, esses atributos internos aqui, ele pode diferenciar de acordo com a distribuição de pontos desse herói ou do equipamento que você está usando, desde que os atributos estejam nessa lista aqui, a lista que está com nomes parados e a lista que está aqui embaixo com os nomes passando na tela, beleza? Agora essa parte aqui, galera, de usar heróis 2022 e 2023 já é uma parte um pouquinho mais complexa, e aí nesse caso eu recomendo para quem está iniciando, precisa com urgência de um herói forte na defesa do castelo e um herói forte atacando, então por enquanto você não tem esses heróis bem evoluídos e sobrando aí no castelo, não usem eles já diretamente para quem está iniciando no jogo. Vai ter que usar os heróis recomendados. Então quais são os recomendados? Toda vez que você tocar aqui na lacuna, vai aparecer uma lista de heróis aqui embaixo e vai estar o nome recomendado embaixo. Lembrando que quando você for escolher um herói para colocar nessa posição, tentem observar o plano de fundo da foto atrás da imagem do herói. Então se ele tiver um plano de fundo de qualidade roxa, significa que ele é um herói de qualidade roxa. Se ele tiver um plano de fundo laranja, ele é o segundo melhor posição. Se tiver um plano de fundo ouro, aí sim realmente é o melhor herói para se colocar nessa posição recomendada, tá? E uma dica também, galera, com relação a essa parte de gemas de comandantes, né, de heróis de suporte, é a questão dos atributos que é colocados através de gemas e também da seguinte questão. Um exemplo, né? Tentem não colocar, que eu acho que não é muito difícil, você não coloque um herói que não seja recomendado, a não ser que seja um herói 2022 ou 2023, quando você já manejar bem desse assunto. Mas, de princípio, coloque sempre os recomendados, mas jamais, em hipótese nenhuma, você use um herói de comandante, por exemplo, de infantaria na posição de um herói de comandante de cavalo. Não faça inversão, só coloque um herói comandante de tropa X se ele for dessa tropa X. Então não adianta inverter, colocar um herói de suporte de cerco na posição de infantaria, um de infantaria na posição de cavalo, um de arco na posição de cerco, que isso não entra. Isso também corresponde à mesma coisa com relação a equipamentos e gemas incrustadas nele. Principalmente para equipamentos que vai ter o atributo isolado e também as gemas isoladas desse atributo. Um exemplo, eu não posso colocar uma gema de combate ou combatido de infantaria no herói de suporte de combate ou combatido de cavalo. Ou vice-versa, eu não posso colocar uma gema de combate ou combatido de um arqueiro no herói de suporte de arma de cerco. Eu tenho que colocar
a gema de combate, combatido ou atributos que são correspondentes ao nome desse mesmo herói, do mesmo tipo de tropa desse herói dessa posição. Ou seja, o que é de infantaria tem que estar no herói de suporte de infantaria com equipamento de suporte de infantaria. E gemas de suporte aí relacionadas a combate combatido pela infantaria. Tá? Agora, se eu ganho gemas temáticas, que o jogo está dando aí com facilidade, que é relacionada a combate e combatido de todas, eu posso colocar em qualquer um desses heróis, porque eles não são atributos isolados. Tá? Ele serve para todas as tropas. Porém, quando você coloca num herói de suporte, ela vai se isolar, ela vai ficar aí, vai se comprimir para isolar apenas para aquela tropa. Beleza? Então se eu tenho aí uma joia preciosa aí, que está me dando 5% de combate de todas, e eu coloco num herói de suporte de infantaria, ela vai somar apenas no combate de infantaria. Agora tem uma exceção. Se eu pego essa gema relacionada a combate ou combatido de todos e coloco no equipamento do soberano, ou no equipamento do herói do muro, ou no equipamento de herói de marcha, aí sim, esse combate ou combatido ele vai ser distribuído para todas as tropas, porque ele ali é um herói ou uma situação no castelo que vai abordar de maneira geral. Agora, quando eu trago para essa posição de comandante, essa gema vai ser convertida para um atributo isolado dessa tropa específica relacionada a isso. Tá bom? Eu acho que vocês entenderam. Então, basicamente é isso, galera. Vão procurar heróis que sejam recomendados para essas posições. Né? Eu acho que deu para vocês entenderem aqui que o jogo ele recomenda aí, na medida com que você vai ganhando cartões de recrutamento e vai usando aqui, você vai ganhando card, vai desbloqueando heróis. Lembrando que para o desbloqueio de todos os heróis, você tem que estar com o Palácio dos Heróis bem evoluído. Então, quanto mais evoluído tiver o Palácio dos Heróis, maior vai ser a galeria de heróis que você pode liberar. Tá? Se você tiver com nível baixo aqui, vai ter um monte de herói bloqueado lá embaixo e você vai ficar aparecendo uma mensagem que você não pode estar usando porque não tem mais espaço. Beleza? Eu acho que essa parte aí de desenvolvimento, da parte aí de posição de heróis vocês deram para entender. No próximo vídeo eu vou tentar falar aí algumas coisas relacionadas a gemas, a equipamentos, tá? E a dragões, para a gente tentar abordar um pouco mais desses assuntos. Para quem está iniciando no jogo e ainda não entendeu como é que funciona a jogatina do Clash of Kings, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês no próximo. Fui!